Você já pensou ou percebeu que talvez estivesse na família errada, na casa errada, no lugar errado? De alguma forma, alguma coisa assim te incomoda, sabe? Você já sentiu isso? Se você não me conhece, eu me chamo Ana Flávia, eu sou terapeuta, guia, mentora de mulheres em momentos de travessia, momentos decisivos de vida, sabe? Onde você precisa falar com alguém neutro, que você precisa de uma mão, onde você precisa de uma orientação. É um momento de atravessar, é um momento de ir em direção à sua própria alma, saber, né, ter essa direção, porque muitas vezes quando a gente está no olho do furacão, a gente não consegue enxergar as possibilidades. E eu estou aqui para ser sua guia e mentora, através dos arquétipos, através de direcionamentos divinos, através de olhar para você como realmente você é, do desenho humano, do tarot terapêutico. É assim que eu posso te conduzir, porque hoje em dia nós temos muito ruído à nossa volta. E quando a gente consegue voltar para o nosso eixo, a gente consegue ser a gente mesma. Pegar de volta o nosso poder pessoal. Enfim, você já se sentiu deslocada? Bom, muitas vezes, até hoje eu me sinto deslocada no mundo, nas questões de espiritualidade, em várias questões, porque eu fui me descobrindo, eu fui analisando, percebendo, e muitas vezes a gente se sente assim deslocada porque a gente realmente não tá no nosso lugar, a gente não tá no nosso, dentro da gente mesma. Sabe, a gente fica rodando, rodando. Uma pessoa fala uma coisa, outra pessoa fala outra coisa, outra pessoa fala outra coisa. Por exemplo, o marketing aqui fala tantas coisas, tantas coisas. Ah, faça isso porque deu certo pro fulano. Aí a gente vai lá e faz. Aí às vezes dá certo, às vezes não. Aí faça aquilo, aí você vai e faz. Sabe, a gente fica rodando, rodando. E a gente precisa realmente parar e ouvir a nossa própria voz. Mas você já ouviu aquele negócio? Ai, fale da sua verdade. E assim, sinceramente, eu sempre ficava me perguntando, mas do que será? O que que é isso? Que verdade é essa que essa pessoa tá falando? Que raios de, né? Que verdade? Que verdade? Falar o quê? Falar o que eu acho, o que eu acredito? Também. Mas existem coisas que a gente só vai descobrir quando a gente olha para a gente mesmo, quando a gente olha para as nossas questões, para as nossas feridas, para os nossos traumas. E olha, todo mundo tem, tá? Todo mundo tem. A não ser que a sua vida esteja uma maravilha em todas as áreas, física, emocional, né, sentimental, financeira. Se tiver nota 10 em tudo, aí tudo bem, mas assim, na verdade nunca tá, né? Vemos aí, inclusive, né, a Virgínia lá com milhões e milhões e milhões a serem divididos porque vai passar por um divórcio. E olha, como uma pessoa que já passou por um divórcio, não existe pessoa que fale, ai, foi maravilhoso, foi delicinha passar por um divórcio. Não, não é. É doído, é doloroso, morrem planos, morrem partes nossas, sabe? É muito choro, é muita desilusão, né? Porque a gente cria uma ilusão. Enfim, e então tudo é criado para tirar o nosso poder pessoal, sabe? A religião, hoje em dia eu vejo tantas coisas. Outro dia na cidade que teve uma imersão de 12 horas. Gente, pelo amor que vocês têm, pelo amor, Deus não está fora de nós. O que faz o nosso coração bater não é alguém lá numa nuvem que está lá coordenando coisas e que joga lá um brilhozinho e faz nosso coração bater. Nós somos partes de Deus. Nós somos o divino encarnados. Existe muita falcatrua, muita distorção na mensagem, nos símbolos, no que foi escrito na Bíblia. Sabe? Quando a gente começa a aprender a nutrir a nossa alma de verdade, um dos métodos é símbolos, né? Olhar para os símbolos, olhar para os sonhos, olhar para o nosso interior de verdade, sabe? Fazer meditação, sim, fazer meditação. É, ouvir a Deus de verdade, mas Deus não é aquele homem que está lá com o microfone, sabe? Que fala, pega lá a Bíblia, eis que Deus. Não, não, é de dentro. Só que existe um ruído tão grande, existe uma poluição tão grande pelos nossos traumas, nossas crenças e o nosso interior que não está limpo, porque ninguém ensina isso e a sociedade, o sistema, ninguém quer ver isso limpo na gente.
E a gente é um trabalho de formiguinha, a gente tem que ir lá, né, devagarzinho lá e ir, né, escavando, escavando. Aí às vezes a gente emperra, fica ali, né, em algum momento, em algum ponto da nossa vida, mas para que as coisas fluam de verdade, de uma maneira plena, a gente precisa fazer renúncia, a gente precisa fazer escolha, a gente precisa se conectar com pessoas que estão na mesma visão que nós, porque senão vai ser uma prisão. Você fala A e a pessoa fala B, e as duas vão se distanciando. Inclusive, muitas vezes, casamentos e relacionamentos hoje em dia terminam por conta disso. O professor Hélio Couto fala sobre isso, sobre a evolução pessoal. Que, por exemplo, uma pessoa que é muito evoluída, que está com uma consciência elevada, que não, por exemplo, não trazendo mais para exemplos práticos, que ela não destrói a natureza, uma pessoa que se preocupa com o meio ambiente, que, né, faz ali a sua parte, né, com relação à natureza. Ela, por exemplo, não entra em vaga de idoso, vaga de deficiente, enfim. E aí, uma outra pessoa que ainda está numa consciência mais baixa, completamente materialista de matéria, não cuida da própria alma, e a outra cuida, elas vão se distanciando e esse rompimento acaba sendo natural. A elevação do planeta está sendo maior, está sendo mais completa nesses últimos tempos. E se você quer realmente ter uma vida plena, mas não de plena de ter dinheiro, é uma plena interna, mas não necessariamente que ter dinheiro é ruim, ter dinheiro é ótimo, é maravilhoso. Só que o dinheiro em si é uma folha de papel. O que a gente oferece é o que tem valor. Por exemplo, a minha sessão travessia, nesse momento em que a mulher está ali acabada, que está ali, né, precisando de ajuda, precisando ser ouvida e precisando muitas vezes se ouvir. Porque às vezes a gente chega numa sessão terapêutica, né, numa sessão de mentoria, e a gente fala algo, e quando a gente fala, a pessoa vem com uma pergunta, como é o meu trabalho, né? Eu não entrego respostas prontas, eu não entrego o que você tem que fazer, mas eu te mostro, eu ilumino ali o teu caminho, eu te mostro ali as questões principais para que você encontre as suas próprias respostas. E porque você precisa ter o seu poder pessoal nas suas mãos. E eu tenho chaves. Eu tenho ali lanternas que iluminam. Olha, aqui, ó, você precisa cortar isso aqui, você precisa ver aquilo ali. Mas é só a gente que toma as nossas decisões. E por muito tempo eu acreditei que ia no embalo, sabe? Ia no embalo. Não, vamos trabalhar, vamos isso, vamos aquilo. E eu esqueci da minha própria alma. Só que um dia eu precisei olhar para ela. E foi aí que eu comecei a despertar, comecei a perceber o sistema religioso, o quanto me aprisionou. Eu levei anos para pedir o divórcio de um casamento que já não existia mais, que já estava detonado. Porque eu me prendi àquela bendita passagem lá que diz que a mulher sábia edifica sua casa. E aí eu fiquei agarrada naquela palavra, e aí eu pensava, meu Deus, se eu pedir, eu tô errada. Eu vou arder lá no inferno. O que que vai ser da minha filha? Nossa, o mundo vai acabar. Né? Vai vir um meteoro, explodir tudo. Só que eu tava sofrendo. Só que eu tava sendo humilhada. Eu tava sendo rejeitada. E muitas vezes a gente acha que rejeição é quando o outro, de repente, fala alguma coisa na tua cara, né? E joga e tal. E, nossa, meu Deus. Não. Às vezes, rejeição é quando o outro não sai do celular. Quando o outro tá ali do teu lado, mas tá só de corpo presente. Não tá ali de verdade, sabe? Quando é uma pessoa que você olha e pensa assim, não, eu posso contar com ele. Aí, de repente, alguma coisa acontece e você vê que a pessoa some, né? O cara some, joga fumaça lá e some e te lasca lá. Te deixa lá sozinha pra ter a responsabilidade, né? E aí é complicado isso, porque hoje em dia a gente precisa retomar o nosso poder pessoal. Só que também não é aquele negócio de que, ai, antes só do que mal acompanhada. Sim, isso existe, é fato, sim. Só que dependendo do grau que você coloca, né, que você absorve isso pra você, você fica o tempo todo inteiro sozinha. A gente precisa aprender a olhar, respeitar, analisar, perceber se aquele ambiente é bom pra nós, se não é, se faz sentido, se não faz.
para não ir na onda, porque a nossa alma é o nosso maior patrimônio. Nossa casa é importante, nossos filhos são importantes, nosso corpo também é muito importante. A igreja, por exemplo, fez uma cisão, o sistema fez uma cisão. Ai, porque viemos do pecado. Não, não viemos do pecado. E isso é um tabu, é uma coisa assim, né? Não, calma, vamos olhar direitinho, vamos analisar, vamos perceber, vamos pegar conselhos e direções com quem já está lá e não com qualquer um que aparece e fala que tem a resposta. Cuidado com o que você vê aqui na rede. Cuidado, questione, sabe? Questione sim, questione. Será que é tudo isso? Será que, né? Será que não é marketing? Será que ela está vivendo isso que ela fala? Porque isso é poder. E não é questionar por questionar. É questionar no sentido de não abraçar aquilo como uma primeira verdade absoluta que você vê na frente. Se interiorize. Perceba quem você é. Se você tem, por exemplo, seu mapa astral, seu mapa astrológico, seu mapa disso, seu mapa daquilo, olha para aquilo, mas percebe onde aquilo funciona na tua vida. O que que aquilo faz sentido para você? E fica com aquilo, sabe? Pensando e percebendo. Porque às vezes a resposta não vem na hora que a gente quer, né? Que o mundo quer aí, tá, pá, 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 manda uma mensagem no WhatsApp, já quer que ela fica azulzinha e tal, e vamos que vamos. Não, muitas vezes a gente passa dias analisando e pensando, e aí de repente vem assim, ó, como um download, né? A resposta para aquela pergunta. Aí dá aquele. Como que você sabe se a resposta é a resposta certa? É quando toca dentro, quando você sente aquele, aham, é isso. E às vezes essa resposta, ela é tão sua, ela é tão sua, ela é tão verdade para você, que ela só pertence a você. E que às vezes se você falar para alguém, por mais que seja às vezes até um terapeuta, não era para ser falado, sabe? Eu levei tempo para perceber isso, que a minha medicina não é para todo mundo, que eu não vou atender milhares de mulheres, assim, de fazer fila, como tem aí a blogueira lá, né, que agora tá se separando, que tem lá tantos milhões de seguidores. Porque não é para todo mundo, não é todo mundo que tá afim de olhar para a própria alma, porque olhar para a própria alma, você vai ter que olhar para o seu lado luz e para o seu lado sombra, o seu lado bonito, que a sociedade aceita, e o seu lado que a sociedade não aceita, que às vezes pai e mãe não aceitam. E tá tudo bem, porque todos temos. Porque, por exemplo, se seu pai e sua mãe não aceitam um lado seu, certamente eles também têm um lado que o pai e a mãe deles não aceitaram deles. Tá vendo como é corrente? E a gente precisa aprender a olhar para o conhecimento de uma forma ampla, de uma forma analítica e pedir ajuda quando for necessário. E para isso, se essa mensagem ressoa com você, eu tô abrindo a sessão Travessia. São vagas limitadas. A gente fica aqui 1h15 mais ou menos conversando online. E eu te ajudo, te oriento, pego na sua mão e ilumino ali o caminho junto com você, para te apoiar, para te orientar. Algumas mulheres já fizeram a sua travessia. O que você está esperando para fazer a sua? Bom, o meu contato está aqui abaixo. Sinta-se convidada. Se você gostou desse vídeo, dá um curtir para mim, né? Se inscreve aí no canal, manda para alguma mulher que precisa ouvir essa mensagem. Eu espero ter ajudado de alguma forma, enfim. Um beijo e até o próximo vídeo.